Olá, hoje a gente vai tratar do artigo intitulado de Autonomia da Nova Lex Mercatória e a Estabilização de Relações Comerciais Internacionais. O que a gente tem que compreender é toda essa questão comercial, do comércio em si. A gente, hoje em dia, vivencia a grande facilidade do comércio em virtude da grande propagação ali da internet, enfim, que ajuda em muito. Não só a internet, mas todo o sistema modal hoje integrado, que dá essa maior facilidade. Mas isso, se tratando há anos e anos, era diferente. O sistema ali não havia algo para regulamentar toda essa questão. Até porque o conceito de Estado não era tão enfático como nós temos hoje, através de leis, enfim. A gente tinha ali basicamente pessoas que estavam deixando de ser nômades e conhecendo então as vantagens que elas poderiam obter do comércio. A gente pode basear, por exemplo, dos fenícios, que povos pelo qual desenvolveu seu sistema de comércio ali pela região do Mediterrâneo, aproveitando da grande diversidade de madeira existente naquela redondeza, que dava ali todo o aparato para a construção de navios. Em virtude disso, eles começaram a trocar o que eles tinham em abundância por aquilo que eles não tinham. E isso foi ali integrando e formalizando todo esse processo comercial. Então, beleza. A gente entendeu a questão do início ali do comércio. Os povos, eles não viam mais vantagem de ser nômades. Eles começaram a fixar seus territórios, começaram a fixar seus povoados. E isso começou a permitir esse comércio, entre as redondezas, entre as regiões, enfim. Veio a questão da moeda, que ajudou em muito a propagação de todo esse sistema comerciário. E posteriormente surgiu a necessidade de ter algo ali que pudesse ajudar, que pudesse dar ali uma maior base de todo esse sistema de troca, até porque era difícil a gente viver uma situação que não existia ali um papel do Estado, daquele que tentava ajudar e regulamentar as suas relações de troca. Não existia ali, por exemplo, o papel muito bem explicado do que seria esse contrato, do que seria um contrato, enfim. Simplesmente as pessoas chegavam, vendiam e pronto. Não tinha isso que a gente existe hoje. Por isso veio o papel dos grandes ali marinheiros, os comerciantes que viajavam em prol de toda essa situação, de firmar regras para regulamentar toda essa situação de transição comercial. E a partir daí veio a Lex Mercatória, que evoluiu a partir dos usos e costumes e que deu toda essa segurança, essa base, pelo menos inicialmente, nas transações que estavam cada vez mais crescendo. A gente toma por parte que a Lex Mercatória ela evoluiu justamente num ponto que o Estado ainda não era capaz de regulamentar toda essa questão de intercâmbio de mercadorias. Esses serviços que a gente tinha de troca, enfim, eram serviços muito ágeis. E essas operações denominavam de uma troca, às vezes de países diferentes, enfim. E por isso a Lex Mercatória ela veio sim para dar essa segurança que o Estado não tinha ainda ali uma noção de como tratar. A questão do Goodman querer
trazer uma nova definição para a Lex Mercatória, embasados ali na tendência que é a questão da globalização, né? Nesse sentido, ele enfatiza dessa quebra de um sistema particular de leis nacionais para regulamentar toda essa questão do comércio. Mas e a questão que o artigo traz, que é a estabilidade dessas transações econômicas? Como ficaria essa questão? E o artigo ele traz muito bem essa discussão e aponta ainda mais a questão de como Goodman fundamentaliza todo o seu sistema da chamada nova Lex Mercatória. Basicamente, ele traz um termo chamado de Societas Mercatorium. Societas Mercatorium nada mais é que um amparo ali da grande autonomia entre os estados, pautado justamente nessa ideia de que a gente não tem mais essa questão de limitações geográficas, né? As limitações que a gente tem são limitações físicas, mas isso é quebrado, por exemplo, com os meios de transportes, né, de todo o sistema ali modal, como também todo o aparato tecnológico que a gente tem disponível. E em razão disso, não tem a necessidade de a gente ter ali leis propriamente ditas em vários territórios, porque hoje nós basicamente estamos vivendo em um momento que os territórios, que toda relação comercial ela é única. Então isso é muito bem defendido por Goodman, principalmente nos ideais, como havia dito, das Societas Mercatorium. E de certa forma o artigo ele traz uma problemática que enfatiza muito bem toda essa questão defendida por Goodman, que seria dessa autonomia baseada nos Societas Mercatorium, né? Dessa amplitude de uma relação comercial mais livre, né? Da qual não tivesse ali uma diminuição, digamos assim, do papel do Estado, né? Para que pudesse ter uma unificação e assim uma melhor relação comercial entre os países. Mas toda essa transação surge uma problemática levantada pelo artigo, que seria basicamente se essa autonomia defendida, né, ainda garantirá a segurança e estabilidade das relações econômicas internacionais. Mas no contexto que Goodman defende, ele traz até, isso também é relativizado no artigo, as grandes transformações que a gente tem no nosso contexto mundial. Porque a gente tem uma evolução muito grande. Se a gente pegar todo o nosso aparato de como a gente negocia, enfim, de uns 20 anos para cá evoluiu muito. Hoje, você com um simples toque, num tablet, num celular, num computador, até mesmo hoje num relógio, né, que são chamados de smartwatch, enfim, você pode fazer uma relação comercial. E, propriamente falando, a gente tem também não só a questão da facilidade da tecnologia, mas a facilidade desse relacionamento com relação a toda a logística, em todo o sistema modal. Então, amplamente, provavelmente, pode sim trazer benefícios devido à atual situação que a gente vive no momento. Mas é um fato ainda a ser bem estudado e discutido, justamente por ser um ponto um pouco polêmico. Pois bem, outro conceito abordado pelo artigo aqui em questão é justamente se essa autonomia baseada no conceito de societas mercatório não vai abalar a estabilidade, né? Não vai quebrar essa estabilidade das relações econômicas internacionais que a gente tem hoje. Basicamente, o conceito de todas essas negociações, essas transações econômicas internacionais, parte desses derivados desse sistema de costumes, né, propriamente dito ali entre
contexto do comércio, dessas transações comerciais, de uma maneira que cada local tem ali a sua lei, lógico, eu falo aqui lei em sentido amplo, referindo à lex mercatória, para assim tentar relativizar todas essas transações. Então, basicamente, em caso de um conflito, a gente tem ali várias convenções, né, na qual os árbitros conseguem ali delimitar o que um país A ou país B para assim chegar em um consenso. Mas o que traz Goodman? Ele fala o quê? Que a gente não precisa mais esse conceito aí está ultrapassado. O que a gente tem que entender hoje é que nós vivemos em um sistema unificado. Isso foi graças à globalização. Hoje nós temos as barreiras geográficas que são simplesmente quebradas através do nosso meio de comunicação, que é a internet hoje em dia, ou com os sistemas modais que nós temos hoje à disposição. Por exemplo, o meio aéreo, que é muito difundido, na forma muito rápida de se propagar toda essa relação comercial. Hoje, por exemplo, a gente entende o mundo de um conceito totalmente diferente que era visto antes. Hoje a gente para pensar, a gente não fala simplesmente ali, né, Portugal, Espanha, Alemanha. Hoje a gente já define todo esse contexto com uma palavra chamada União Europeia, né, com duas palavras, né, União Europeia. Aqui, por exemplo, Brasil e Argentina, a gente fala assim, o contexto ali do Mercosul. Então perceba que os países eles estão cada vez mais se unindo em um único contexto. Por isso, levanta-se a ideia dessa lex mercatória ter um plus, se desenvolver, né? Que isso é defendido por Goodman. E aí entra essa questão de por que não a gente unificar todo esse contexto de lei em um fator pelo qual os comerciantes ali globais possam se comunicar em um único idioma, né? Em um idioma, eu falo no sentido, uma única forma, certo? Por que não a gente tem isso? Até porque toda essa questão de lei A e lei B, determinado território, enfim, isso pode ser um gargalo, isso pode estar dificultando todo esse contexto. Então, defende-se aqui a questão dessa autonomia, talvez não venha desestabilizar, e sim facilitar, uma vez que o mundo ele já caminha para isso. Então, a nova lex mercatória, dentro desse conceito de autonomia dessas relações internacionais, vem justamente não para modificar, mas sim para corroborar com todo o sistema de globalização que está ocorrendo na atualidade. A denominação lex mercatória para este novo direito transnacional dos comerciantes foi estabelecida por Berthold Goodman em 1964. A partir dos anos 50, as teses de doutoramento e diversas obras sobre os contratos quase internacionais e a aula de Kegel na Academia de Direito Internacional de Haia sobre a crise da técnica conflitualista do direito internacional privado anunciavam tendências significativas de uma nova visão das relações jurídicas internacionais, a qual apontava para uma crescente transnacionalização. Berthold Goodman, no artigo La Companhia de Suez, apresentou sua opinião sobre a nacionalização pelo Egito do canal controlado anteriormente pela mencionada empresa na obra. Isso se fez necessário não apenas em virtude das ideias nascentes a respeito da lex mercatória e sua autonomia, mas para possibilitar uma contextualização mais adequada. Goodman nasceu em Bucareste no ano de 1913, mas migrou ainda jovem para a França, onde se formou em filosofia e depois em direito. Foi professor em Indochina e em Dijon, na época em que publicou a Opinião Oralizada, e, por fim, na Universidade de Paris. Esse autor defendia as companhias multinacionais contra direitos soberanos de uma visão de mundo sincera e profundamente arraigada,
Um dos melhores pontos de seu autor é que suas opiniões eram bastante claras e concatenadas. Na obra, ele comenta e analisa que não seja comum no discurso da lex mercatoria não chegar a ser difícil encontrar os indícios que conduzem às considerações críticas a respeito das alegadas autonomias, seja de uma empresa que busca se esquivar de arroubos nacionalistas, seja a de toda uma ordem jurídica. Ressalta também que muitas nações aproveitaram-se de guerras que deixou as potências coloniais exauridas, armou e organizou contingentes militares de regiões sob o jugo imperial, incrementou o risco de aproximação dos soviéticos e tornou possível a criação de uma solidariedade terceiro-mundista. Uma curiosidade é que a fundação da nova lex mercatoria tenha se dado precisamente no contexto em que se buscava a internacionalização e deslocalização de contratos com estados, que não são, por óbvio, membros de societas mercatorum. A necessidade da autonomia, como pressuposto da segurança, não está vinculada à estabilização de relações privadas ou mesmo à necessidade de contínua atualização dos mercadores. A autonomia é fundamental para negar a submissão de empresas ao poder soberano dos estados, nos quais exercem atividades mediante concessões, autorizações ou permissões, ou seja, relações com forte teor administrativo. É exatamente esse tema que Berthold Goldman trata em seu artigo, claramente autonomista. Não é o atraso do direito estatal, a falta de segurança entre agentes econômicos privados que se combatem mediante a autonomia, mas as políticas estatais de nacionalização e socialização de empresas e setores econômicos. A nova lex mercatoria, voltada às finalidades práticas, segurança e atualização, redireciona os argumentos do campo da justiça para o da eficiência. Com efeito, tal discurso tem se mostrado extremamente sedutor ao longo de tantas décadas, mas deve ser revisto, pelo menos no que concerne à afirmação da autonomia. O nome lex mercatoria atraiu diversos juristas. O teórico Ganff toma a nova lex mercatoria como um sistema autônomo. De tudo isso, o que importa, no entanto, é identificar algumas das noções e ideias, às vezes difíceis de conciliar, que se acotovelam baixo a mesma denominação, particularmente entre a posição teorética autonomista e a pragmática. Os autonomistas ressaltam o papel da societas marctorum e o caráter espontâneo das regras, o que lhe naturaliza, ou seja, equipara a um fato da vida. Por outro lado, se tem um viés muito mais pragmático, com mais foco na questão da uniformização do direito como instrumento para o estabelecimento de laços comerciais com os países socialistas. Procura formas capazes de generalizar princípios e normas, tanto mediante a aceitação de compilações e consolidações privadas, como da atuação de organizações internacionais. O tema da autonomia é possível identificar, conforme Nikitas, articulações bastante diversas das narrativas fundacionais, entendidas aqui como discursos tendentes à legitimação, construídos a partir de simplificações históricas com caráter moralizante. A percepção autonomista considera a lex mercatoria como imanente, apesar de sua episódica perda de âmbitos de aplicação, em virtude da alegada hiperestasia estatal, como a ave fênix, porém, renasce das suas próprias cinzas e volta a entoar seus cantos ancestrais. Assim, é a narrativa goldmaniana que aponta para o jus gentio romano e os direitos dos mercadores medievais como um estado natural das coisas que, após um hiato, retorna com vigor para informar a atividade dos comerciantes, de cuja natureza a não estatalidade é característica central. Irineu Stranger dizia que, inevitavelmente, o desempenho do comércio internacional levaria, como ocorreu, à formação de um direito material transnacional, acima dos regimes jurídicos estatais, respondendo às exigências de um direito verdadeiramente internacional para as relações econômicas oriundas desse contingente de atividades e que acabarão por edificar um corpo de regras fundamentais
a cuja obediência se submeterão todos aqueles que atuam nesse plano. Smith-Dorf, por seu turno, ressalta a importância da integração das normas nascidas na prática comercial aos direitos estatais e, particularmente, ao direito internacional em seu sentido estrito, a partir do trabalho das organizações internacionais. Embora exista alguma mistificação em torno da ideia de progresso comercial, o que falseia a complexidade da história política e econômica do desenrolar das relações pós-coloniais. A teoria traz consigo um pragmatismo que não se fascina com os mitos do passado. A preocupação com a estabilização das relações comerciais é muito mais clara, e o objetivo de imunizar o comércio contra as soberanias estatais aparece como resultado de um cálculo de utilidade, não como uma petição de princípio. O modelo teórico de uma nova lex mercatória como autônoma em relação a quaisquer outros sistemas jurídicos é, como se observa, incapaz de sustentar a partir da avaliação como instrumento para aumentar a segurança e a previsibilidade de relações comerciais que se deem para além do âmbito jurídico de um único Estado. Uma vez esclarecida a insistência na autonomia como instrumento para a inoculação ideológica contra as políticas de nacionalização e socialização dos países em desenvolvimento, é possível direcionar com maior clareza os esforços de pesquisa para uma agenda voltada com maior clareza para a temática da estabilização de relações econômicas privadas. Em nenhum momento as críticas ao autonomismo reduzem a importância dos costumes comerciais, de sua codificação, da arbitragem internacional ou das sanções reputacionais. Pelo contrário, ao propor uma nova posição para o eixo das discussões e das análises, que deixam de se dedicar a encontrar ou negar indícios de autonomia, para avaliar pragmaticamente os meios jurídicos para tornar as transações comerciais mais seguras. Tais posicionamentos teóricos ampliam e diversificam a agenda de pesquisa do direito do comércio internacional. Ao invés de ser pressuposta como ordem jurídica privilegiada, a nova lex mercatória deve ser percebida como uma alternativa a outros instrumentos de estabilização de relações comerciais. Não se pode pressupor sua precedência natural em face dos direitos estatais, os quais, com efeito, são os mais utilizados como fonte normativa preferencial, mesmo quando da indicação voluntária das normas de um país terceiro. Com tudo isso, deve-se estudar a permeabilidade dos sistemas jurídicos estatais aos costumes e consolidações descritas, a qual se pode incrementar unilateralmente ou multilateralmente, o que depende de uma atitude aberta às necessidades dos comerciantes e aos benefícios públicos que podem resultar de processos de uniformização do direito, respectivamente. Assim, os trabalhos de direito comparado voltam-se a compreender aspectos como, por exemplo, a utilização de fontes costumeiras internas e internacionais, a extensão da autonomia da vontade no direito comercial, a extensão desta mesma autonomia em âmbitos mais regulados, como o direito do consumidor ou dos contratos com o Estado, as regras de competências jurisdicionais internacionais e os procedimentos e limites para a execução de sentenças judiciais e arbitrais estrangeiras.